Ok, então para a gente encerrar aqui, falta nós analisarmos as extensões, né? Deixa eu fechar todo mundo aqui. E aqui em Extensions, nós temos aqui a extensão do banco. Então, basta que nós mapeemos, né? Na verdade, é um mapeamento que está sendo feito aqui entre o objeto que veio do lado do cliente e o objeto que foi consultado no banco de dados, para que finalmente esse objeto que foi consultado no banco de dados possa ser sincronizado no banco de dados, tá? Então, basicamente, é fazer isso daqui, ó, o mapeamento dos atributos. Não precisa mapear o ID, tá? Os IDs. Para banco agência temos a mesma coisa, né? Daí nós não mapeamos o banco vinculado, senão ele vai alterar o banco, né? Não tem necessidade nenhuma. E no pessoa, aí sim nós temos o mapeamento de todos os atributos e também dos objetos vinculados, né? E aí ele consegue inserir, alterar, excluir, enfim, sincronizar esses objetos vinculados à pessoa, tá? Então é bem simples também de fazer o extension. Nós começamos aqui analisando o seu template, tá aqui ele, extension. Eu vou ter aqui, olha, o namespace do extension, tá? Veja que ele só importa o models ali em cima, olha. Em termos de imports, não tem muito o que fazer, só importar o models. Daí ele começa lá com a classe e ele vai ter 3 listas, né? Os mapeamentos simples, que são as colunas padrões da tabela, os mapeamentos de objeto e os mapeamentos de lista, né? Esses podem vir preenchidos ou não. Os mapeamentos simples sempre virá alguma coisa, né? Porque todas as tabelas têm aí os seus atributos, tá? Mapeamento de objeto ocorre, por exemplo, no caso da pessoa, que tem aqui 2 objetos, 1 para 1. E mapeamento de lista ocorre também no caso da pessoa, que tem os seus relacionamentos 1 para muitos, tá? Vamos então analisar como é que ficou aqui a nossa classe C# Extension. Nessa classe eu recebo aqui, eu tenho lá a tabela e a classe, né, o nome da tabela e da classe, e tenho 3 listas, tá? Mapeamento simples, mapeamento de objeto, mapeamento de lista. Recebo o conjunto de campos e recebo os relacionamentos. Defino a classe e a tabela, busco pelos relacionamentos. Na verdade, nesse caso, eu não estou buscando por relacionamentos na classe de detalhe, né? Estou apenas definindo já os próprios atributos aqui, o mapeamento dos atributos simples, tá? Eu testo se o nome do campo inclui ID, então ID, ID ou ID underline alguma coisa, ele não vai incluir, eu não preciso gerar para PK e para FK o mapeamento, tá? Então ele coloca lá objeto banco, nome do campo atributo, igual objeto JSON, nome do campo atributo, que a gente está vendo aqui, ó. Objeto campo, banco, nome igual objeto JSON, nome, objeto banco, tipo, objeto JSON, tipo. É o que a gente está fazendo aqui, sem incluir os campos PK e FK, tá? Depois eu trato os relacionamentos que vieram na tabela mestre. Então, eu só estou colocando aqui relacionamentos para as tabelas mestre, tá? O que é que ele faz então? Ele faz um laço nos relacionamentos. Se for 1 para 1, ele vai colocar objeto banco, nome do atributo, objeto JSON, nome do atributo. Se for 1 para muito, ele coloca objeto banco, lista do nome atributo, igual ao objeto JSON, lista do nome atributo. Que é a diferença que nós estamos vendo aqui, ó, o nome do objeto. Se for lista, se for 1 para muitos, né, ele coloca o nomezinho lista na frente, para ficar mais claro para a gente, tá? Daí ele preenche lá o mapeamento objeto e o mapeamento lista, que são as duas listas que vão preencher o nosso template, mapeamento objeto e mapeamento lista, tá? Bem simples também de fazer. Se a gente analisar aqui os arquivos que foram gerados, né? Banco, por exemplo, banco extension, ele está mapeando apenas as colunas, tá? O banco agência, ele também vai mapear apenas as colunas de agência, sem colocar o objeto banco. E no caso da pessoa,
pessoa extension, ele vai mapear os objetos, né, os atributos, os campos da tabela pessoa, tá? Mas vai mapear também os objetos e as listas, tá bom? E é isso, né? Com isso nós concluímos aqui essa parte do gerador do C#, tá? Vou deixar a mesma sugestão de exercício que eu deixei para quem viu a parte do Java, né? Do gerador do Java. Primeira coisa que você deve fazer, então, é gerar esses mesmos arquivos para pessoa e banco e substituir no servidor do C# e executar para ver se eles estão funcionando mesmo, tá bom? Porque eu gerei, fiz uma comparação visual e vi que a princípio está tudo certo, mas eu não cheguei a substituir esses arquivos gerados aqui, ó, pelos arquivos que estão dentro do servidor. Faça isso, tá? Substitua os arquivos gerados pelos arquivos que estão aqui dentro e execute o servidor para ver se vai tudo funcionar. Teste com o Postman e também com a aplicação feita no Flutter, né? Depois disso, você seleciona um grupo aqui, que pode ser o grupo produto, para colocar os comentários, né, nas FKs aqui do grupo produto, tá bom? E aí você vai gerar as tabelas do grupo produto para ver como é que elas vão ficar, tá? Lembrando que no caso do grupo produto aqui, como eu já mencionei na videoaula do Java, né, são 5 janelas que nós vamos ter diferentes, tá? Vamos ter uma janela para o grupo, uma janela para o subgrupo, uma janela para o produto, uma para a marca e uma para a unidade. Embora elas estejam relacionadas, né, a alteração no item não pode afetar outro, tá? Então, se eu estou alterando o produto e foi um subgrupo vinculado ao produto, se subiu isso para o servidor, a alteração no produto não pode afetar o subgrupo. Eu não posso querer alterar ou incluir um subgrupo. Assim como quando eu altero um subgrupo ou incluo um subgrupo, eu não posso querer incluir um novo grupo, tá? Quando eu excluo um produto, eu não posso querer excluir a unidade, ou excluir a marca, ou excluir o subgrupo, ok? Se eu excluir um grupo, aí vem a exclusão em cascata, né? Será que é recomendável excluir todos os subgrupos e todos os produtos, como eu mencionei na videoaula lá do gerador Java? Nesse caso não, tá? Excluir uma pessoa já é temerário, né? Porque quando eu excluo a pessoa, eu vou excluir todo mundo vinculado a ela aqui, ó. Mas pode ser que essa pessoa seja um cliente com uma série de compras vinculadas a ela, tá? Então essa exclusão em cascata da pessoa, normalmente no sistema que já está com muitos dados, né, já está em produção, normalmente a exclusão dessa pessoa ela vai gerar um erro, tá? A não ser que você tenha acabado de inserir essa pessoa e aí você vai excluir essa pessoa. Mas se essa pessoa já está no banco de dados há muito tempo, né, se já existem outros relacionamentos como compras, vendas e por aí vai, quando você tentar excluir essa pessoa vai gerar uma exceção, ó, violação de chave, eu não consigo excluir. E se por um acaso você colocar uma exclusão em cascata, né, a exclusão dessa pessoa vai sair excluindo tudo que tem no banco de dados. E aí você não deve permitir que isso aconteça, tá? No momento, a nossa exclusão da pessoa está excluindo pessoa física, pessoa jurídica, né, essas 5 tabelinhas vinculadas a ela, tá? Mas quando o RP começar a crescer, a gente vai voltar e vai ver. Vamos ver mesmo essa exclusão da pessoa aqui, se nós devemos permitir que isso aconteça, tá? Essa exclusão em cascata normalmente deve ser desabilitada e tratada caso a caso, tá bom? Então tente fazer esse mesmo exercício de geração das classes no lado do servidor com esse grupo aqui, ó, o grupo do produto.